Boa tarde, estimado querido auditório. Estou na publicação, na edição, estou na pesquisa de respostas ou de perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam diretamente para o meu Messenger, por favor. Não publiquem porque eu não vou pôr essas perguntas no ar, em primeiro lugar. São perguntas, muitas vezes, que não é que sejam lógicas, mas são perguntas muito subjetivas que não têm nada a ver com o grupo. Por exemplo, a diferença entre gentios e judeus. A minha esposa até sugeriu que comprem o trimensário das crianças, dos infantis. Porque se não lerem as histórias, se não lerem a história do bom samaritano, por exemplo, a história do bom samaritano o bom samaritano é o gentio, e o sacerdote e o escriba era judeu. Vocês aí já vão ver a diferença. Pronto, tem tanta coisa para estudar, que as pessoas não precisam mais perguntar muita coisa. Às vezes as pessoas querem saber sobre o milénio, sobre os 144.000, sobre o tempo da graça, sobre profecias, sobre muitas coisas difíceis da Bíblia, que não vou explicar em 10 minutos nem no quarto de hora. E muitas vezes as pessoas não sabem qual é o quarto mandamento. A minha sugestão hoje, para começar, vamos estudar a escola sabatina. E é na escola sabatina que a gente aprende muito. Eu durante 35 anos, ou mais, não é? Mas durante 30 e tal anos, quase 40 anos, uma pessoa a estudar a escola sabatina, se não sabe a Bíblia, é porque não sabe mesmo. Mas se vocês estudarem a Bíblia durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ao fim de 4 ou 5 anos, sabem praticamente o essencial para andarem com Deus. Não quer dizer que consigam saber o que é que a Bíblia toda diz. Eu não sei o que é que a Bíblia toda diz. Mas o essencial, o mais básico, o mais necessário, é necessário. O apóstolo Paulo diz assim: ninguém saiba mais do que convém. Há pessoas que querem saber mais do que aquilo que convém. E então as pessoas perdem-se em polémicas. E agora rejeitei uma publicação em polémica. Eu não vou dizer de que coisa era, ou de que tema era. Era uma doutrina, que era uma doutrina verdadeira, mas que eu não vou andar agora a pôr doutrinas em polémica. Se ela está correta, ela própria é sustentada pela doutrina. Vamos lá, hoje que dia é? Hoje é dia 27. Vocês sabem alguma coisa da minha vida? Se eu fosse a contar a minha vida toda, vocês ficavam tristes, não é? Espero bem que não. Terça-feira, lendo a mente do professor por excelência. Lendo a mente do professor por excelência. Vamos ler em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Estou-vos a ajudar a compreender um bocadinho a Bíblia. Não é que eu saiba dar lições da Bíblia, mas a própria escola sabatina ajuda-nos a compreender muitos temas da Bíblia. Por exemplo, que preocupação acerca da comunicação da comunidade cristã em Filipos está no coração de Paulo ao escrever ele esta carta para eles. Filipenses, portanto é uma carta dirigida aos Filipenses, e ele põe em ênfase a preocupação acerca da comunidade cristã que estava em Filipos. E ele está a escrever sobre o coração de Paulo ao escrever o que é que ele está a escrever nesta carta. Estão a perceber? A própria carta diz, olha, Filipenses 2, 1 a 4 diz assim: portanto, vírgula, se há algum conforto em Cristo, vírgula, é porque as pausas são importantes, porque se não lerem as pausas não entendem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, um mesmo sentimento.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmos. Muito bem. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Eu, como administrador de vários grupos, sou um servo. Não sou mais que vocês. Eu, como sou membro, considero-me como membro de todos os grupos. Lendo a mente, reparem, lendo a mente do professor por excelência. Ele é um servo. Depois em Filipenses 4, 2, 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim: rogo a Evódia, que é uma mulher, não é? E rogo a Sintique, que é outro homem, um irmão, são todos irmãos, que sintam o mesmo no Senhor, ou que sejam do mesmo parecer, que tenham os mesmos sentimentos. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Reparem, o apóstolo Paulo considerava aqueles que trabalhavam com eles que eles estavam no livro da vida. Quer dizer que os considerava como irmãos, como eleitos, como salvos. Eu estou a ler a mente de Paulo. Ele está a considerar os outros como excelentes, como cooperadores, como filhos de Deus e estão já escritos no livro da vida. E o apóstolo Paulo era judeu e trabalhou com os gentios. Bem, trabalhou também com romanos, com filipenses. Todos eles eram gentios. Os gentios são a todos aqueles que não eram do povo de Israel, mas que agora começam a ser povo de Israel espiritual. Portanto, os gentios são aqueles que nunca vão aceitar Jesus Cristo. Aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e eram judeus, passam a ser judeus, mas não são a nação espiritual. Foi a nação que passou. É um bocado complicado, mas vocês vão entender com o tempo. Filipenses 2, 1 a 11 diz assim, que é uma das passagens mais profundas de toda a Bíblia. Ela apresenta a pré-existência de Cristo, portanto, a pré-existência de Cristo em Filipenses 2, a sua encarnação, a sua humanidade e a sua aceitação da morte na cruz. Portanto, Jesus Cristo na sua plenitude. Descreve a longa e difícil estrada descendente que Jesus seguiu do céu até ao Calvário. Filipenses 2, 5 a 8. E descreve como o Pai exalta Jesus colocando numa posição de adoração universal. Filipenses 2, 9 a 11. Nós temos que ler outra vez, que vocês não perceberam lá muito bem, porque diz 2, 1. Eu vou ler o 9 e 11 só para entender. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Portanto, Jesus Cristo é sobre todo o nome. E descreve como o Pai exalta Jesus colocando numa posição de adoração universal, que é sobre todo o nome. Portanto, nem os anjos, nem os seres criados, nem os seres que nunca pecaram, estão acima de Jesus Cristo. Muitas verdades espantosas estão comprimidas nestes versículos. Outra pergunta que a carta nos põe ou nos coloca a meditar é de que modo introduz Paulo, Filipenses 2, 5 a 11, de todos os eventos da vida, de que Jesus era ou ele celebra, quais acha que ele espera que os crentes reflitam na sua própria vida. Vamos reparar no Filipenses 2, 6 a 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Está a falar de Jesus Cristo. Que, sendo em forma de homem, tornou-se, sendo em forma de Deus, não é? Sendo em forma de Deus, tornou-se em homem. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Portanto, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra
e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e o Pai. Podemos já concluir nesta palavra que a mente de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a personalidade de Jesus Cristo é de servo, é de humildade, é de embaixador, é de amigo, é de um Deus esperança, é de um Deus que abraça, é de um Deus que chora, é de um Deus que tem compaixão por aqueles que estão a sofrer. E hoje rejeitei algumas publicações que diziam que eu não sei o que é de fazer à minha vida. Eu sei. Peça a Deus esperança. Ele atua. Peça a Deus vida. Ele atua. E hoje vi pessoas a chorar. Pessoas a gritar. Assim, calma. Vai ter com Deus. Isto não é nada. É passageiro. E existe uma aflição neste momento das pessoas, o tempo da angústia, que está a passar uma crise a nível mundial. Porquê? Porque Deus está a lutar contra o inimigo. Está a expulsá-lo da mente dos seres humanos. E quando os seres humanos rejeitam ou não aderem à esperança, o inimigo aproveita-se e lança as suas redes, as suas teias, infiltra-se a angústia, preocupações, a ansiedade, dúvidas, desânimo. Tudo isto pode ser resolvido com a esperança de Deus, com Jesus, que é Jesus é que é a esperança. Então Paulo espera que os crentes em Filipos, que poderiam retorquir com argumentos, aprendam com Jesus e com sua encarnação, que amando esta verdade, é uma esperança muito poderosa. Reparem, se Jesus pôde adotar a forma de homem, a forma de ser, fazendo semelhante aos homens, e até submeter-se à crucificação, então não deveriam eles, nós que estamos filipenses, como nós somos filipenses, mas como eles filipenses, com muita mais razão submeter-se mutuamente por amor uns aos outros, antes de andarem contendas. Percebem? Os filipenses deviam ter contendas que um era maior que o outro era profeta, que o outro era discípulo, que o outro era apóstolo, que o outro era professor. E o apóstolo Paulo disse, não, nada disso. Vocês aqui são todos irmãos. Estão a ver como as coisas são difíceis de entender? Quando as pessoas não querem estas normas, esta esperança, este amor de Deus, tanto fala no amor de Deus, não é? E isto é que é o amor de Deus, é aceitar a personalidade do outro. Às vezes eles erram, não é? São ignorantes, não conhecem a verdade que nós conhecemos, não conhecem a ciência que nós conhecemos, ou as línguas, ou a doutrina, ou a profecia. Não conhecem. Nós temos que ter paciência. Aqui está a paciência. Aonde? Tem que estar, meus amigos. Temos que ter paciência com aqueles que sofrem, com aqueles que sabem menos, com aqueles que não conseguem relatar um versículo bíblico de São João 3,16. Temos que ter paz com essas pessoas. Somos relembrados de que há muito poder, que há muito para aprender com o professor por excelência, que é Jesus. Aprendemos com a mensagem que ele partilha durante o seu ministério terrestre. Aprendemos também com os milagres que ele realiza e com o modo como age para com os outros. Podemos procurar modelar as nossas relações com os outros segundo a sua vontade, segundo a sua grande condescendência e demorar-nos na sua disposição para trocar as glórias do céu por uma manjedoura. Que lição para nós! Estão a reparar aquilo que eu estava a dizer? Jesus Cristo já o fez. Não sou eu que o mando. Não sou eu o exemplo. Jesus é que é o meu exemplo. Em contraste, frequentemente, o mundo convida-nos a nos engrandecermos, a nos gloriarmos das nossas realizações. Numa manjedoura em Belém, e do professor por excelência, que é Cristo, que criou o universo, que criou as estrelas, que criou tudo, aprendemos uma lição diferente. Que a grande obra de Deus, de educação e de salvação, é realizada não por engrandecermos-nos,
para engrandecermos o nosso eu, mas por nos humilharmos perante Deus e nos tornarmos servos uns dos outros. Olha que grande lição que a gente aqui aprendeu, hein? É nesta lição que muitas vezes eu queria ensinar. Ele realmente está na escola sabatina. E só estou a citar a escola sabatina, não a tinha lido, não a tinha estudado, apenas fiz uma pincelada. Por último, eu vou fazer a pergunta do trimensário, que é para mim, ainda não a li, mas vamos ver o que é aquela pergunta. Que situação está a enfrentar agora mesmo em que ser humilde pode dar-lhe uma poderosa oportunidade para refletir Cristo perante os outros? Com esta pergunta, é para cada um de vós responder. Eu tenho que responder perante Deus. Que situação está agora a passar, agora mesmo, em que ser humilde pode dar-lhe uma poderosa oportunidade para refletir Cristo perante os outros? Já o José Augusto me ensinava isto. Antes de aparecer Cristo na igreja, apareciam as pessoas. E o apóstolo Paulo aqui deu-nos mais uma lição, que apareça Jesus Cristo. Ok? Portanto, esta semana estamos a estudar a lição número 5, exato, número 5, Jesus como professor por excelência. Olha que linda lição. Que nós possamos aprendê-la e refleti-la e vivê-la. Amém.